gostaria de ouvir um pouco mais sobre alimentação e o sono na infância à luz da antroposofia. Um abraço. Oi, Rada, obrigado pela pergunta. Uma das maneiras que a gente enxerga, por exemplo, o alimentar, né, na visão antroposófica, é a força que o meu organismo tem que realizar para digerir aquele alimento. A cenoura carrega uma força que é da cenoura. Eu tenho um chuchu, o chuchu carrega uma força que é do chuchu, que é diferente, né? Eu tenho uma carne, a carne carrega uma força diferente, que é a força da carne, a força do leite, e assim sucessivamente. Quando eu vou me alimentar da cenoura, eu tenho que matar durante o meu processo digestivo a força da cenoura. E quando a cenoura chega no final do meu intestino, aquela substância cenoura tem que ser uma substância inerte, uma substância sem força nenhuma, para que eu absorva para dentro de mim e aquilo me construa, e aí eu humanizo aquela substância. Mas, se eu não tiver a força para digerir a cenoura, quando ela chega no final do meu intestino, essa cenoura ainda mantém uma força que ela continha na natureza. Então aquilo me faz mal, aquilo eu não consigo humanizar de uma maneira correta, né? Então aí vem processos alérgicos, processos respiratórios e tal. Quando assim existe algo da natureza que eu não consigo digerir realmente, aquilo se torna um veneno. Então o veneno, né, uma substância que carrega um veneno, é uma substância que quando eu faço o processo digestivo eu não consigo digerir nada. Então aquilo faz mal. Esse é um ponto, né? Obviamente tem vários pontos de se conversar sobre alimentação, né? Mas um desses pontos é que o que me alimenta é a força que eu tenho que fazer para digerir aquele alimento. Quanto maior a escala evolutiva desse alimento, por exemplo, um animal ele é mais evoluído, vamos dizer, do que uma planta, né? Então, e a força que eu tenho que fazer para digerir ele é muito maior, né? Então é um alimento diferente, porque eu tenho que fazer uma força muito maior para fazer esse processo digestivo, né? Digerir uma proteína, né, um ovo e tal, é muito mais difícil do que digerir um cereal, que é muito mais difícil do que digerir um chuchu, por exemplo, sabe? Então uma das coisas que a gente leva em consideração é isso, o que me alimenta é a força que eu tenho que fazer para digerir aquele alimento. E a gente vai percebendo assim que tem pessoas, por exemplo, né, que precisam da carne, elas precisam de fazer esse processo digestivo da carne para se sentirem bem, né, para terem um equilíbrio. E outros que já não conseguem fazer, têm mais dificuldade com isso e se sentem melhor sendo mais vegetarianos, por exemplo, preferem os legumes, os vegetais e tal, né, e se sentem bem desta forma, sabe? E você acabou falando um pouquinho também, perguntando um pouco sobre como a gente vê o sono, e também o sono acaba sendo um processo de alimentação também, um processo de alimentação da alma e do espírito, né? Na visão antroposófica, aquilo que nos dá a capacidade de vigília, ele vai para outro plano, né? O espírito vai para o mundo espiritual e a alma para o mundo astral, né? E lá eles tiram essa energia para poder acordar no dia seguinte e poder dar de novo esse processo de consciência no dia seguinte, né? Então o sono é uma pequena morte que a gente fala, sabe? Então a gente fica sem consciência nenhum durante esse processo e aí dá tempo do corpo se regenerar, de botar para fora todos os estímulos que ele teve durante aquele dia e poder receber de novo quando amanhece o espírito e a alma dele novamente para poder viver o dia seguinte.